que estará trazendo a mensagem da noite, capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo. Leandrinho, que as melhores vibrações estejam contigo neste momento. Fique à vontade. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos. Peço a paciência de todos, que o tema de hoje é um tema um pouco delicado, da questão do momento planetário que estamos vivendo, principalmente no Brasil, onde uma calamidade pública, com um desastre natural que ocorreu no Rio Grande do Sul, trouxe uma reflexão muito grande para mim, aonde é necessário que a gente possa, né, aos olhos da espiritualidade, fazer uma análise dessa situação, trazendo o evangelho para dentro dos nossos corações. Eu havia escolhido semana passada um outro tema, feito um estudo, uma elaboração, mas diante de algumas informações que foram chegando para mim durante o fim de semana e durante a segunda e a terça, eu resolvi falar sobre o capítulo 11, que é amar. O amar hoje é muito complexo quando a gente vai estudar a fundo. A sociedade como um todo, ela está num processo de evolução no qual alguns estão no estágio mais avançado e outros não. Então é muito comum que no momento de aflição que as pessoas passem, você perceba que as pessoas envolvem política, envolvem interesses. Ah, Hoje saiu em algumas redes sociais um comentário, né, que a gente não vai dar muita ênfase aqui, de uma napolina que falava que essas tragédias no Sul estão acontecendo por questões que lá eles são muito ligados a outros cultos religiosos, de religiões africanas, voltadas a outras questões. Muitas outras pessoas vinculam esse processo que aconteceu no Rio Grande do Sul por conta que lá a grande maioria é politicamente voltada à direita. Então, meus irmãos, isso não é amar ao próximo, não é o ensinamento que Jesus nos trouxe. Uma família dizimada pela força da natureza, que é ali boiando, e você, dentro do conforto da sua casa, com a rede social, julgando que ela aconteceu essa tragédia por conta que ela segue uma determinada religião, que ela segue um determinado político. Nós precisamos parar para pensar o quanto ainda precisamos amadurecer. Jesus, quando foi questionado se o tributo que era pago pelos hebreus era justo, e ele, naquele momento, entendia a malícia que aquelas pessoas estavam, pediu para que se entregasse o dinheiro, a moeda, né? E ele falou de quem pertence essa moeda, e ali estava esculpido a imagem de César. E ele diz a grande passagem: dai a César o que é de César. Então, neste momento, que essas pessoas ainda que não têm o sentimento de compaixão, de amor ao próximo, que tentam politizar, que tentam criar intrigas religiosas para humilhar, em vez de ajudar essas tragédias que acontecem, nós devemos parar para pensar. Será que nós estamos ainda preparados para um planeta de regeneração, onde todos se amarão uns aos outros como a si mesmo? Infelizmente, haverá muitas tragédias ainda para que possamos crescer como seres humanos. Lamentavelmente, essas tragédias que ocorrem, nós vemos pessoas que poderiam sair do seu conforto, poderiam se utilizar da inteligência, dos recursos que são providos,
e doar o que lhes sobra, tempo, uma oração, mas preferem adentrar aquele homem que ainda existe ali. E assim nós começamos o nosso entendimento do Evangelho de hoje, buscando algumas parábolas para entendimento que nós ainda há tantos milênios ainda não compreendemos. É interessante a gente buscar no capítulo 11 e o capítulo 14 também do Evangelho segundo o Espiritismo, são dois capítulos que eles não vêm do cristianismo. Eles não têm passagens que buscam ah, já o Novo Testamento, e sim o Velho Testamento. Ele vem do judaísmo. Então, quando a gente fala ali do mandamento, né, aonde as ordenações dos judeus já falava, amai ao próximo como a si mesmo. E o cristianismo, como Jesus assim o ensinou, ensinava, né, que as pessoas deveriam amar os outros, deveriam buscar este amor incondicional, sem preconceitos, sem barreiras. E eu começo com a primeira passagem lá no capítulo, que ele fala no item 1, o maior mandamento. Ele fala: Fazeis aos homens tudo o que gostarias que eles vos fizerem, pois esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens da mesma maneira que gostaria que eles vos tratassem. Lucas. Então, essa minha fala referente a essas pessoas que, dentro desse processo, estão tratando essas pessoas com indiferença, tratando essas pessoas com todo esse ódio que está arraigando, politizando, polarizando as famílias, as cidades. Essas pessoas, elas ainda não compreenderam o que é o amor. Porém, a gente não deve abaixar a nossa cabeça, entendendo que esse mal, ele persiste em toda a população. Quantos brasileiros estão se movimentando, enviando doações? Aqui em Anápolis mesmo, vários pontos de coleta, várias pessoas doando, várias igrejas, centros, em pessoas desconhecidas, talvez não sabem nem a dimensão que existe ali, que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, estão ajudando. E o pouco de cada um vai ajudar muito. E essa intenção está contida aqui, porque imaginamos que essa tragédia fosse aqui. Quantos deveriam perder? Quantos iriam perder suas casas, seus bens, e somente com a ajuda dos demais poderíamos restabelecer a nossa condição mínima de vida. Então, no maior mandamento aqui, quando é falado, fazeis aos homens tudo o que gostarias que vos fizessem, nós temos que adentrar não somente nos momentos de calamidade, mas nos momentos da nossa vida, aquele familiar que sempre nos é um percalço, sempre há pedra no nosso sapato, mas ajudarmos conforme é necessário, né? Sem esperar algo em troca, mas entendendo que se fôssemos nós que tivéssemos nessa condição, que pudéssemos receber a mesma ajuda. Dentro do amar ao próximo como a si mesmo, está muito a questão da humildade, muito a questão do crescimento espiritual, porque não é fácil. Não é fácil você ajudar aquele que com a ingratidão retribui. E você olha e fala: por quê? Para quê? Porém, quando olhamos diante do ensinamento de Jesus, da lei mosaica, dos mandamentos, que aquilo vem para um crescimento, para uma lei universal, que Deus tudo vê e tudo provê,
a nossa sintonia com o amor do próximo retorna para nós, porque a cada um é dado conforme as suas obras. E buscando o próximo item, a lei de amor, quando Lázaro escreve em 1862, o amor é o sentimento que acima de tudo resume, de forma completa, a doutrina de Jesus. E os ensinamentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos, mais avançado e corrompido, possui sensações, mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor. E aí a gente pensa, bom, então, conforme vão se passando os milênios, as pessoas vão evoluindo e vai chegar o momento em que todos nós seremos o amor próprio. Mas eu me recordei do livro Paulo e Estevão, que eu estou até fazendo uma releitura, quando, bem no início do livro, você tem ali os personagens de o Jacebe, que é o pai, Jacebe, eu acredito que seja esse, eu sempre erro o nome dele, que é o pai do Gesiel e o pai da Abigail. Ele está no centro da cidade e, como judeu, havia muito preconceito naquele período em que ali se passava. O governador, o questor, né, do império ali, tipo se fosse o prefeito, né, o Licínio Minúcio, ele orienta a imprensa pública a anunciar que todo aquele que tem alguma pendência com o governo que fosse até lá reclamar os seus direitos. Porém, por ele ser judeu, o, o governo já havia recolhido vários bens dele, tinha tirado as terras dele, todo o seu dinheiro, e ele vai lá para reclamar. Nesse momento, na verdade, era uma situação aonde o governo queria tomar mais. Há 2000 anos atrás, a história parece muito com a de hoje, mas vamos voltar a 2000 anos atrás para que a gente vê que o sentimento de amar ao próximo, ele já existia dentro das religiões, mas isso é algo que você precisa extrair de dentro de você. Então, ele recebe, né, a penitência de ter ido lá fazer a reclamação de perder o seu único sítio que ele tinha ali junto à sua família. Sua esposa já havia falecido e ele tinha 2 filhos, que era Gesiel e Abigail. Ao receber essa punição do governo de tomar as suas terras, né, ele fica super revoltado. Ao chegar perto das suas terras, ele vê a terra do vizinho, que justamente era do questor do império lá, o Licínio Minúcio, e aquele ódio que ele estava por aquele homem, ele coloca fogo nas suas terras e o fogo incendeia e sai queimando toda a sua terra, né? E ele volta para casa e o seu filho Gesiel não retorna. Quando ele descobre, o fogo tinha tomado proporções imensas e o seu filho havia ajudado a retirar aqueles homens que trabalhavam nesse sítio, nessa fazenda, e apagado o fogo. Porém, com esse incêndio, alguns funcionários conseguem descobrir que foi o Jacebe que colocou, e o Império entra na sua residência e informa que eles deveriam comparecer no outro dia num tribunal para serem julgados pelo crime que ocorreu. Nesse momento, Gesiel fica muito chateado com a situação, seu pai, o Jacebe, mais revoltado ainda, e eles são punidos
pelo incêndio, aonde Gesiel, pelo amor que ele tem ao seu pai, ele fala que foi ele que colocou fogo para que liberassem o pai. O pai, revoltado ainda, fala para que ele não faça isso, e acaba que a história tem o seu curso, né? E quem já leu vai entender. Mas vejamos, 2000 anos atrás, um pai e um filho que tinham ali em seus ensinamentos praticados, né, com o Velho Testamento, aonde em vários pontos do livro Gesiel, que depois na frente se torna Estevão, né, pelo seu novo batizado no cristianismo, ele fala sobre Levi, ele pede, né, no momento ali do julgamento em que seu pai é surrado até a morte, para que sua irmã faça a oração do salmista. Então, esse homem, pelo conhecimento que ele tinha dos mandamentos da lei mosaica, ele já havia o sentimento de amor. Em momento algum, ele se revoltou contra aquela impunidade, contra aquele julgamento, enquanto seu pai, mesmo conhecendo aquele homem velho, não velho pela idade, mas velho pelo sentimento brutal, ele ainda havia ali o ódio, o rancor. Então é muito claro quando na lei de amor ele fala que na origem o homem possui instintos mais avançado e corrompido, possui sensações mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado, evolui dos seus sentimentos surge o amor. Então, isso é atemporal. Pode um homem ter alcançado essa evolução há 2000 ou 3000 anos atrás. E quando nós voltamos para o nosso tempo atual, nós ainda percebemos isso. Quantas pessoas estão ali diante de uma catástrofe, largando as suas famílias, largando todo o seu ritmo de vida para salvar vidas, pelo amor ao próximo, e outros sentados no conforto de suas casas, no egoísmo exacerbado, criando, querendo politizar, querendo criar polêmicas para prejudicar aquelas pessoas. Dentro desse contexto, nós entendemos que a evolução, esse momento em que ele fala evoluído dos seus sentimentos surge o amor, não é evolução tecnológica, não é evolução do planeta, é evolução de cada um de nós. Para que isso aconteça, nós precisamos trabalhar a nossa reforma íntima, trabalhar esse egoísmo que existe dentro de nós. Depois, nós temos aqui a mensagem de Fenelon em Bordeaux, em 1861, onde ele inicia no item 9, ele fala: o amor é o amor é de essência divina. Desde o maior até o menor, todos vós possuem no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que já haveis constado muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, tem por seus, tem por ser por objetivo qualquer, uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tem de diminuí-la e às vezes atingindo proporções admiráveis. Então, nesse ponto, Fenelon fala que, por mais ruim que seja o homem, existe o sentimento do amor nele. É interessante que quando a gente lê que essa essência divina do amor está em cada um de nós, muitas pessoas se revoltam olhando esses grandes governadores da terra que têm somente os olhos voltados à cobiça, ao poder, às guerras. E eu volto aqui com
um ponto aonde Hitler, por tudo que ele fez de errado, certa vez as histórias e as biografias contam que ele em Berlim, num- numa, numa reunião em praça pública, uma criança se solta dos braços dos pais e sai correndo no meio da multidão. E naquele momento sobe no palanque e abraça Hitler. Hitler olha para aquela criança com tanto amor que as pessoas imaginam que ele iria mandar prender aquela criança porque ela era uma criança judia, mas ele não. Ele adota essa criança e ele cuida dela com um sentimento que como se fosse a sua filha. Então, por mais que ele odiasse a raça judia, por mais que ele quisesse que todos os judeus fossem eliminados da face da terra, aquela criança, ele tinha um amor verdadeiro por ela. Então, dizer que uma pessoa, por mais ruim, cruel que ela seja, ela terá sim a centelha do amor dentro dela. De alguma forma, ela vai algum dia alimentar essa chama do amor mais do que o ódio que existe. Porque todos nós vemos dentro de uma religião, vivendo dentro de um mundo complexo, existe o amor, existe a centelha divina em cada um de nós. Porque toda a humanidade, ela é uma união, ela é uma família. Por isso, muitos dizem que somos uma irmandade. E nessa irmandade, o caminho a vencer é a lei de amor, é a lei da união, é a lei do amar ao próximo como a si mesmo. Seguindo a nossa reflexão do Evangelho, nós temos, dentro desse item 9 também, da lei de amor, nós temos um ponto que ele fala: para praticar a lei de amor, tal qual Deus a estabelece, é preciso que passeis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas se cumprirá. Deus assim o quer, e a lei é de amor, e o primeiro e o mais importante ensinamento de vossa nova doutrina, pois é ela que deve um dia destruir o egoísmo sob qualquer forma que se apresente, porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. E aí, como referência desse egoísmo de família, de castas, a gente vê o exemplo que a princesa Diana deu quando ela procura Madre Teresa de Calcutá e pergunta o que ela poderia fazer para servir a Deus. E Madre Teresa fala que ela deveria adotar todas as crianças abandonadas do mundo. E a princesa Diana começa uma campanha que nos anos 90, para muitos que aqui ainda eram crianças ou talvez nem estavam nascidas, a AIDS não tinha cura. A AIDS era tida uma doença contagiosa e as pessoas tinham preconceitos com as pessoas que tinham HIV. E ela começa uma batalha na África para cuidar das crianças que, devido às guerras, devido à cultura da África, já nasciam com essa doença. Depois disso, ela luta pelas crianças que adoeciam por conta das guerras, da falta de saúde pública, de higiene, e ela vai até esses locais e abraça essas crianças sem ter medo. E aí vocês imaginam que a família real, com todo o seu orgulho, com toda a sua vaidade, que não descia nem para conversar com os plebeus, e ela estava ali, abraçada junto a essas crianças aidéticas. Coisas que confesso que até hoje, mesmo com toda a medicação,
quando você chega no orfanato, porque eu já passei por isso. E eles falam, essa criança, ela é soro positivo, as pessoas têm receio, as pessoas não querem adotar, as pessoas têm medo até de pegar. E ela não, ela uma rainha, uma princesa com sangue azul, mas o azul do amor ao próximo, o azul de ser uma pessoa que tem em sua conduta moral e ética muito mais condições morais do que qualquer outros governadores, reis e rainhas que existiam naquele período, e ela abraça essas crianças. Olha que lição linda. Isso é o verdadeiro amor. Claro que nós não precisamos fazer isso, mas na condição que ela vivia, naquele momento que ela estava vivenciando aquela encarnação, ela demonstrou que, por ela ser princesa, por ela ser rica, deveria dar o exemplo, ser ela e, assim como tantos outros, fazer pelo próximo aquilo que desejaríamos que fizesse a nós mesmos. E o que é interessante, que quando ela desencarna, Divaldo Pereira Franco, através de Joana de Ângeles, nos traz a notícia que ela foi recebida pela equipe de Maria Santíssima para poder trabalhar juntamente com os seus servidores, com aqueles que abraçam a causa dos mais tristes, dos mais infelizes na espiritualidade, na terra. Então, meus irmãos, Maria de Calcutá, assim que ela desencarnou, a recolheu pelo mérito de amor que ela teve, pela causa que ela abraçou também na existência que ela teve. Seguindo no final deste capítulo 9, há uma mensagem que fala: Caros irmãos amados, praticai estas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um imenso benefício. Acreditai em mim, fazei o sublime esforço e eu vos peço. Amai-vos e vereis a terra se transformar e tornar-se um novo paraíso, onde as almas virtuosas desfrutarão do repouso merecido. Eu vou refrisar essa última frase para contextualizar tudo que eu falei aqui, que muitas vezes a pessoa, no nosso pouco tempo, na reflexão, pode pensar que eu estou tentando passar uma mensagem que não tenha muita compreensão. Mas essa frase resume tudo que eu falei aqui, que é: acreditai em mim. Em quem? Em Jesus. Fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra se transformar e tornar-se um novo paraíso, onde as almas virtuosas desfrutarão do repouso merecido. Qual é o repouso? Uma vida mais leve, uma vida sem catástrofes, uma vida sem tantos sofrimentos, porque os recursos naturais que nós temos, se fosse compartilhado com todos, de forma a que todos nós tivéssemos o bom senso, todos compartilhariam de uma vida muito mais tranquila, de uma vida muito mais leve, e a terra se tornará o paraíso quando amarmos uns aos outros como a nós mesmos. Obrigado a todos. Acredito que a reflexão de hoje leva-nos a ter uma conduta diferente, um olhar especial àquelas famílias que estão abaladas, que estão flageladas, e que a misericórdia de Deus possa ter compaixão deles e que nós possamos amá-los mais e mais para um futuro melhor. Muito obrigado. Leandro, a palavra é com você.
Leandrinho, é de coração que nós muito te agradecemos, viu? Não só por hoje, mas por todas as outras vezes, pelo seu trabalho na nossa Casa Espírita. Então, receba o nosso abraço aqui, em nome de todos, eu digo, muito caloroso. Sinta-se abraçado por trazer essa mensagem tão maravilhosa para a gente, viu? Meus queridos, este é o nosso Web Culto no Lar. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, temos um convidado aqui que nos traz uma mensagem, e a gente faz o uso de abrir um tempo aqui no final do tempo do palestrante, para que haja comentários, uma pergunta, uma dúvida, se alguém tiver, dá um alô para o Leandrinho. Então, nós vamos fazer a nossa prece final e depois a gente abre esse tempo e teremos todo esse tempo para a gente comentar, bater um papo, conversar com o Leandrinho. Se alguém tiver uma dúvida, fique à vontade, é só abrir o microfone, falar com ele e com a gente aqui. Eu quero aqui convidar a minha mãe, nossa querida Alcione, pedir para ela estar fazendo a prece final. Mamãe, pode ser? Pode sim, meu filho. Obrigado. Queridos companheiros, boa noite a todos. Vamos aproveitar esse momento da fala do nosso companheiro Leandro, que falou tanto em amor, em solidariedade, em amor ao próximo. Vamos agradecer, em primeiro lugar, a Jesus por tudo que Ele faz em nossas vidas, por todas as bênçãos que Ele nos oferta dia após dia. E vamos unir os nossos pensamentos, todos nós, e pedir a Jesus, que é o protetor do planeta Terra, que possa envolver esses irmãos que estão passando por duras penas, por provações tão grandes no Sul, que todos sejam, neste momento, atendidos, resignados com a luz de Jesus, com as esperanças renovadas, para que eles possam reconstruírem as suas vidas muito em breve. Que Jesus possa abençoar a todos, possa confortar as mães, as criaturas que perderam tudo nessa enchente. Que nós possamos, com os pensamentos firmes, voltados para Deus Pai Todo-Poderoso, para a espiritualidade de luz, para Jesus, implorar as bênçãos para esses nossos irmãos. E também agradecer por esse momento tão especial em nossas vidas, de estarmos realizando o nosso culto do Evangelho no lar, saneando o ambiente da nossa casa, nos dando muita paz em nossos corações, nos fortalecendo e sustentando com a presença de Jesus em nossos lares. Obrigado, Jesus, pelo muito que o Senhor tem nos dado. Nós vamos orar a prece que tu nos ensinastes, pedindo permissão para encerrar esse momento de oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Muita luz e paz para todos. Quem seja. Obrigado, mamãe. Agora a gente abre esse tempo aqui, aos que quiserem fazer um comentário, já vou convidar aqui a Janilza, que gosta de
sempre fazer um comentário aí, parabenizar o Leandro, a Arminda, todos que estão, Angélica, a Ilese está conosco, a Priscila está conosco, viu, gente? A internet nos proporciona essas coisas boas. A Priscila está lá em Mato Grosso do Sul e está acompanhando. Não sei se tem mais alguém de fora aí, se tiver, pode falar, viu? Então fiquem à vontade. Justamente essa mesma mensagem, que o capítulo, né, gente, principalmente o capítulo 11, ele é praticamente todo observado com esse tema de amor e caridade. Então é isso que a gente busca, pela nossa evolução espiritual, né? Enquanto a gente não entender isso, estaremos sempre remando para trás, né? Vamos ler aqui algumas mensagens do chat. A Angélica, Leandrinho, tá deixando aqui os agradecimentos. Obrigado, Leandrinho, por compartilhar conosco esse tema tão relevante que podemos colocar o amor em ação ao prol do próximo. O Marcos também, uma reflexão fabulosa. Obrigado, Leandro, por tê-la trazido até nós. A Solange também está deixando aqui os agradecimentos. Meus queridos, mais alguém queira falar com o Leandrinho? Fazer algum comentário? Esse tema que o Leandro falou foi muito oportuno, né? Diante do que está acontecendo no Rio Grande do Sul e o que cada pessoa pensa e fala, né? O que é realmente amar ao próximo, né? O que é realmente se colocar no lugar do outro que está passando aquele sofrimento. Qualquer um de nós poderíamos passar por aquilo, estar ali naquele local, né? Então, foi muito oportuno o que ele falou, tudo foi muito relevante, e dá para a gente fazer uma reflexão da nossa conduta, né? O que a gente pensa, o que a gente pode, se a gente não pode contribuir com algo, mas que a gente ora com compaixão, pedindo ao Senhor para aquelas vidas, porque não é fácil, né? Hoje o Thales estava comentando muito, mandando para mim, ele sentindo assim tão as coisas que estavam vindo, né? No resgate dos animais, né? Tantas pessoas resgatando, até os animais aparentando ficam com traumas, assim, como se estivesse nadando, a pessoa pegando um cachorrinho e ele continuando como se estivesse nadando, né? Então, muita gente, se um animal desse ficou traumatizado ali com essa enchente, imagine as pessoas, né, gente? Verdade Porque mesmo. lá em Santa Maria, na minha cidade, um ano de 86, choveu 40 dias e alagou tudo também, né? Então, foi rede de televisão, muita gente ficou mesmo, mas nunca igual ao Rio Grande do Sul, eu ainda nunca vi uma enchente igual essa. Igual está falando, essas dificuldades para esse estado grande do jeito que é, e para reconstruir, enquanto reconstruir a parte material, pode demorar, mas duro é reconstruir os traumas, é melhorar as pessoas que passaram por aqueles traumas, aqueles que sobreviveram, né? Justamente. Obrigado pela participação, Janilson. Leandrinho pode estar falando. Logo após, passamos a palavra para o Cristiano. Pode passar. Cristiano, meu querido. Bom, boa noite. Primeiro, o tema foi muito bem escolhido, viu, Leandrinho? Acho que todos nós estávamos precisando relembrar de algumas coisas, né? E que você trouxe isso à tona. Hoje é difícil falar sem citar o Rio Grande do Sul. Muitos aqui talvez não vão se lembrar, mas nós aqui de Goiás também
Passamos por uma crise na época do SES 137, fomos ajudados por outros estados, porque na época Goiás não tinha uma estrutura adequada para aquela situação, né? E agora o Rio Grande do Sul vem com essa enchente e tantas pessoas tristes, isoladas, né? As consequências, nós nem sabemos ainda o tamanho disso, porque tem muita coisa por vir ainda, né? Quando fala de economia, de, de assistência aos estados, porque o Rio Grande do Sul contribui com 6% do nosso PIB total, é muita coisa. Então, as consequências vão ser terríveis. E o que nós podemos contribuir, apesar das dificuldades, porque para todo mundo sente, mas quem é pai, quem é mãe, tem filhos, sente de maneira muito mais dolorida, porque se coloca no lugar dos pais que estão lá, que perderam filhos, né? Maridos que perderam esposas e esposas que perderam maridos. Então, como que nós podemos contribuir nessas horas? É através dos pensamentos positivos, das vibrações de amor, além das doações de bens materiais. Acho que devemos todos os dias, nos nossos momentos de prece, dedicarmos a essas famílias do Rio Grande do Sul, aos governantes que se sensibilizem com aquela situação, porque agora não é hora de pensar em direita, em esquerda, é momento de pensar no ser humano, nas pessoas que estão lá, sem lar, sem comida, sem água. Então, acho que esse é a maior prova de amor que podemos dar agora, é esquecermos essas ideologias políticas de direita e de esquerda e pensar que somos um só. Nós somos uma nação verde e amarela e o nosso papel é zelarmos uns dos outros. Obrigado, era isso que eu queria contribuir. Obrigado, Cristiano, pela participação. Priscila deixou sua mensagem aqui também, agradecendo. Leandrinho, então vou repassar você para as suas palavras finais e aí a gente encerra. Quero agradecer a todos, pedir compreensão que é um tema